Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA segunda fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 19 traz como objeto de conhecimento poliedros de Platão, detalhamento e de identificar características dos poliedros de Platão. Muito bem, vamos à nossa aula. Muito bem, agora que estamos de posse do detalhamento, e do nosso conteúdo, vamos dar início à nossa aula. Então, fazendo aqui a definição, poliedros de Platão, que é um conteúdo clássico da geometria espacial. Então, um sólido platônico ou poliedro regular na geometria é um poliedro convexo, em que todas as faces são formadas por polígonos regulares e congruentes, idênticas em forma e tamanho e com todos os ângulos e lados iguais entre si. O número de arestas encontra-se em todos os vértices e, portanto, os ângulos poliédricos são congruentes. Então, vamos lá, vamos conhecer os poliedros de Platão. O primeiro poliedro é o nosso tetraedro. Então, quais são suas características? É importante que a gente se aproprie dessas características, que elas são fundamentais na resolução de questões um tanto mais complexas que virão com os conteúdos a seguir. Então, o tetraedro, ele possui vértice igual ao número de 4, ou seja, ele possui 4 vértices. Ele possui o número de arestas igual a 6 e o número de faces igual a 4, correto? Então, vamos nos familiarizar com esse primeiro poliedro aí. Então, nós vamos para dinamizar aqui nossa definição de poliedro aqui. Vamos utilizar aqui o nosso software do GeoGebra. Então, temos aqui, o cidadão, como foi dito agora há pouco, ele apresenta aqui um número de faces igual a 4, certo? Olha só. Então, nós temos aqui, as suas faces, que são todas triangulares, tá? Então, são esses lados aqui, Nós temos esse lado onde está a seta, esse outro lado aqui, certo? E temos também o outro lado lá de trás, tá? Olha só. Então, cada lado desse aqui, do nosso tetraedro, é formado por um triângulo equilátero. Então, quais são os outros elementos que ele possui aqui? Ele também possui as arestas, que é o encontro e que é a interseção entre os lados. Então, nós temos esse lado aqui, e temos essa outra face aqui. E quando nós fazemos a interseção entre essas duas faces, nós determinamos aqui a aresta. E esse tetraedro aqui, ele vai possuir aqui quantas arestas? Ele tem 3 aqui, 4, 5, 6 arestas. Aí, fazendo a planificação dele, nós vamos ter o quê? Olha só. Então, a sua planificação fica assim, ó. Ele é formado por 4 triângulos equiláteros. Necessariamente, como se trata de um poliedro platônico, um poliedro regular, ele vai possuir a distância, os lados, com a mesma medida. Então, ó, o segmento BA igual a 5, segmento GB igual a 5, um AG então a 5. Todos eles têm a mesma medida. Consequentemente, se tratando de um triângulo equilátero, ele vai possuir seus ângulos internos iguais, todos eles iguais a 60. Por quê? Já vimos em aulas anteriores que todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180. E como
ele possui lados iguais, consequentemente seus ângulos iguais. Essa característica, pessoal, vai aparecer em todos os poliedros platônicos. Necessariamente, ele vai ter o número de... as faces serão formadas por polígonos iguais, certo? As medidas dos lados, né, das arestas, são iguais. Consequentemente, os ângulos também serão iguais, correto? Então, esse daqui é o nosso primeiro poliedro, que é o nosso tetraedro. Voltando lá para as suas características. O tetraedro é assim composto por 4 vértices, né? 6 arestas e 4 faces. Beleza? E suas faces são triangulares. Muito bem. Nosso próximo poliedro é o hexaedro. O hexaedro também é chamado, né? É muito comum chamá-lo de cubo ou cubo regular. Então, quais são suas características? O hexaedro, ele possui 8 vértices, vai possuir 12 arestas e vai possuir 6 faces, certo? Então, essas características aqui, pessoal, são muito importantes nós nos apropriarmos dela. Então, vamos acompanhar aqui o nosso hexaedro. Então, temos aqui o nosso poliedro formado. É o único poliedro, pessoal, que é formado por faces quadrangulares. Pode ver, ó. Todas as suas faces, né, são formadas por quadrados. São quadrados, certo? Ele necessariamente ele vai possuir lados iguais, tá? Então essa é a nossa planificação dele aqui. Vamos dar uma mudada aqui nele rapidinho para mudar a posição dele. Aí vamos poder enumerar aqui o número de faces que ele possui, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, né? Todas as faces com a mesma medida, correto? Aí, nós podemos observar o quê? Que ele vai possuir aqui um número de vértices igual a quanto? Nós temos 1, 2, 3, 4 na base superior e 1, 2, 3, né, 4 vértices na base inferior. Observe que de cada vértice aqui do nosso hexaedro saem quantas arestas? Olha só, 1, 2, 3. Lembrando que o vértice, né, é a interseção entre, num poliedro, né, entre 3 ou mais arestas. Então, ó, para nós determinarmos aqui o número de arestas, seria muito fácil. Nós pegamos aqui, ó, se nós observarmos aqui, esse vértice aqui saem quantas arestas dele? 1, 2, 3, certo? Beleza. O que é a aresta, né? A aresta aqui, ela também, né, é a interseção, é o segmento que une, né, 2 vértices consecutivos. Então, ó, o vértice aqui, a aresta que conta para esse vértice aqui, é a mesma aresta que vai contar para esse vértice aqui. Ou seja, cada vértice compartilha de uma mesma aresta. Então, se nós fôssemos determinar aqui o número de arestas, nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Cada vértice, né, saem 3 arestas. Então, nós vamos ter 8 vezes 3, 24. Mas como cada vértice compartilha, né, a mesma aresta, cada 2 vértices compartilham a mesma aresta, nós teríamos que pegar o 24 e
dividir por 2. Ou seja, o hexaedro possui 12 arestas. Então, essas são as características do hexaedro, né? É o único poliedro cujas suas faces são formadas por quadrados, correto? Vamos agora para o nosso próximo poliedro platônico, o dodecaedro. Pessoal, o dodecaedro possui as seguintes características. O número de vértices é igual a 20, certo? O número de arestas é igual a 30 e o número de faces é igual a 12, correto? Então vamos prestar atenção aqui agora nas características, né, nas imagens do nosso dodecaedro. Olha só. De cara a gente observa que ele também possui uma particularidade ímpar. Que particularidade é essa? O nosso dodecaedro, ele é o único poliedro platônico cujas faces são pentagonais. Ó, se nós pegarmos aqui, né, e fizermos a planificação dele, nós vamos observar que o mesmo, vou colocar aqui de frente, baixar aqui, tá mais para cima, aí vamos colocar ele numa posição na qual fique mais visível. Olha só, cada face dele é um pentágono, né, 5 lados. Lembrando que, no caso aqui do nosso icosaedro, ele vai possuir as nossas faces aqui pentagonais. Agora, qual é o número de faces que ele vai possuir? O nome já vai dando a sua nomenclatura, certo? E nós vamos observar que ele vai possuir 12 faces, correto? Característica especial do nosso dodecaedro: poliedro platônico, cujas suas faces são formadas por pentágonos, beleza? É uma característica principal. São os únicos, né, que vão ter essas características diferenciadas dos demais poliedros. No caso é o nosso hexaedro, que as faces são formadas por quadrados, certo? E o nosso dodecaedro, que as faces são formadas por pentágonos. Agora vimos há pouco o primeiro poliedro analisado, tetraedro, suas faces, né, eram formadas, o poliedro é formado por faces triangulares. O mesmo não aconteceu com o hexaedro e agora com o dodecaedro. Vamos ver agora o nosso icosaedro, certo? Vamos analisar aqui o nosso icosaedro. Então, quais são suas características? Me acompanhem aí. O icosaedro, ele é um poliedro platônico, né? No qual ele vai possuir 12 faces, certo? Todas as suas faces, ó, são triangulares, formadas por triângulos equiláteros. Ele vai possuir um número de vértices igual a 12, certo? Nesse caso aqui, ó, a gente pode observar que de cada vértice aqui estão saindo quantas arestas? Estão saindo 1, 2, 3, 4, 5, correto? Quantos vértices ele vai ter? Vai ter 12 vértices. Então, nós teríamos o quê? 12 vezes 5, 60. Então, para determinar o número de arestas, basta dividir, né? 60 por 2.
o que nos dá, né, um número de arestas igual a 30. Então, é importante a gente identificar aí essas características desses poliedros, porque, como foi falado antes, essas características são muito importantes na resolução de determinados problemas, na qual, para você poder resolvê-lo, é necessário que você conheça aí as suas características, olha só. O formato dele, né? Se você conseguir identificar aí o número de vértices que tem o poliedro, você consegue determinar aí o número de arestas. Perfeito? Temos mais um poliedro aqui para defini-lo, que é quem? O nosso octaedro, certo? Como é que é o nosso octaedro? Então, ele é um poliedro que também é formado por faces triangulares, né? Então, como são faces triangulares, né? Ele também é chamado de poliedro bipiramidal. Por quê? Ele dá a ideia de que são duas pirâmides, uma voltada com a base para a outra, certo? Mas o nome mais usual desse poliedro é o chamado de octaedro. Muito bem. Então, nós podemos observar aqui o seguinte, que esse nosso octaedro, ele é composto por quê? Ele possui 6 vértices. Aonde estão eles, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Mais um na ponta superior da nossa pirâmide, fazendo 7. E mais um na ponta, né, da pirâmide, na base inferior, completando os 8 vértices. Se nós observarmos aqui, certo? Cada vértice aqui, dele são inseridas, né, se projetam, termo técnico mesmo falando, quantas arestas, ó? Cada vértice dele são projetadas quantas arestas? 1, 2, 3, 4, ó. Aqui, a mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Então, essa característica aí, ela vai continuar para todos os vértices deste polígono. Então, vamos fazer aquela continha de novo, conhecida. Se cada vértice, né, são projetadas 4 arestas, nós temos quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? 6 vértices. Aí multiplicamos 6, né, pelo número de arestas. 6 vezes 4 são o número de arestas que saem de cada vértice, né? Então, eu tenho 6 vértices. 6 vezes 4, 24. Como cada aresta, né, compartilha de 2 vértices, ó, tem um vértice aqui e outro vértice aqui. Então, essa aresta aqui, ela compartilha de 2 vértices. Então, por isso que sempre nós temos que dividir por 2. Então, eu tenho, no caso, 6 vértices. De cada vértice são projetadas 4 arestas. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, 12. Então, o total de arestas, certo? É igual a 12. Então, isso vai funcionar para cada um dos poliedros. Independente, essa regra aqui, né? Ela é básica aqui, né? Para todos eles. Se nós temos aqui, ó, um tetraedro, ele tem quantos vértices? Ele tem 4 vértices. Cada vértice são projetadas quantas arestas? 3. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, o tetraedro possui 3, né? Vezes 4, 12, dividido por 2, 6. O tetraedro possui 6 arestas.
No caso, o hexaedro, de cada vértice aqui, né, são projetadas quantas arestas? 3 arestas. Nós temos quantos vértices? 4 aqui em cima, 4 aqui embaixo. Então, são 8. Né? Então, 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 2, 12. Então, o hexaedro possui 12 arestas. E assim funciona para os demais. Certo? Nós temos aqui o dodecaedro. Ele possui o quê? Quantos vértices? 12 vértices. Cada vértice vai possuir o quê? 3 arestas. Vai multiplicar. 12 vezes 3, divide por 2. Então, toda essa dinâmica aqui para o cálculo de arestas funciona para os poliedros de Platão, né? Levando em consideração que nossos poliedros de Platão são iguais a 5, certo? Muito bem. Muito bem, então agora que nós já criamos aí a nossa afinidade, né, com os nossos poliedros de Platão, vamos botar um pouco em prática aqui o que nós aprendemos nessa aula de hoje, né? Me acompanhe na cartela. Vamos treinar um pouco, aí nós temos o nosso cérebro aí se exercitando, porque o cérebro, né, assim como um músculo, né, ele também precisa ser exercitado, né, requer esforço. Então temos aqui, ó, uma pergunta que ela é uma pergunta própria de análise, né, de definição, ela não tem cálculo, né? Muitas questões de geometria, tanto plana como espacial, depende do conhecimento prévio de definição. Por isso que antes de nós darmos início ao nosso conteúdo, sempre fazemos um esboço, uma definição do nosso conteúdo para que vocês também tenham, né, o conhecimento teórico e não fique só no cálculo. Então, a questão diz o seguinte: qual dos poliedros a seguir é composto por quadrados? Então, nós tivemos aí a oportunidade de ver aí a formação dos poliedros, né, de Platão, de como eram compostos as suas faces. Vimos o tetraedro. O tetraedro, ele é composto por faces o quê? Triangulares. O hexaedro, também conhecido como cubo, é formado por faces formadas por quadrados. Né? O octaedro, ele é formado por faces também o quê? Triangulares. No caso, o octaedro também, né? Ele possui aí bipiramidal, né? Aquelas pirâmides invertidas. Também. O dodecaedro é o único poliedro de Platão cujas faces são formadas por pentágonos. Deixa eu voltar aqui esse pentágono que ele não ficou bem regular. Pronto, agora melhorou. E o icosaedro também é um poliedro que é formado por faces triangulares, correto? Então, de acordo com o comando da questão, qual dos poliedros a seguir é composto por quadrados? Então, o único que é composto por quadrados é o nosso hexaedro. Perfeito? Então, nós temos aqui, né, a imagem dos nossos poliedros platônicos. Pessoal, é muito importante que vocês memorizem isso daí, porque tem questões na qual ele dá a nomenclatura do poliedro, acreditando que você domine, né, está dominando a habilidade de identificá-lo. É importante saber identificar os poliedros. Então, ó, o tetraedro é formado por faces triangulares, assim como o octaedro. O dodecaedro é formado por faces pentagonais, certo? E o cosaedro também é formado por faces triangulares. Então, o único poliedro platônico que é composto, que suas faces são formadas por quadrados, é o nosso
hexaedro, correto? Muito bem, no nosso próximo exemplo de número 2, temos a seguinte situação, né? É um exemplo produzido aqui pelo Centro de Mídia do ano de 2023, que diz o seguinte: quantas arestas possui um vértice de um hexaedro? Aí temos as nossas alternativas. Letra A, 3. Letra B, 8. Letra C, 12. Letra D, 20. Letra E, 30. Certo? Então, só lembrando aqui as definições dos elementos que compõem, né, os poliedros. Vamos botar aqui um tetraedro. Aresta é a interseção entre duas faces, certo? E vértice é a interseção entre três ou mais arestas. Então, é muito importante nós nos lembrarmos dos elementos que compõem aí os poliedros para podermos resolver algumas questões relacionadas aos mesmos. Beleza? Muito bem, observando aqui o nosso sólido platônico, nós temos o seguinte, né? Na geometria, uma aresta, né, é um tipo específico de segmento de reta. Então, é a interseção entre duas faces. Ó, nós temos essa face aqui e essa face aqui, certo? Então, a interseção entre essas duas faces aqui, elas vão determinar essa aresta aqui, correto? Então, a interseção entre três ou mais arestas num poliedro, né, vai determinar o quê? Um vértice. Então, observe o seguinte, aqui nós temos um vértice, outro vértice, outro vértice. E assim, né, como nós já vimos, o nosso hexaedro, também chamado de cubo, ele possui 8 vértices. Observe o seguinte, que nós temos esse vértice aqui, então daqui nós temos o quê? A projeção de uma aresta, a projeção de uma outra aresta e a projeção de uma outra aresta. Então, né, de acordo aqui com o nosso esboço, de cada vértice do nosso hexaedro, né, são projetadas 3 arestas. Beleza? Muito bem. Com isso aí, concluímos a nossa aula de hoje.